Desde a reconquista do direito de escolher o presidente da República, há uma dinâmica na eleição presidencial que normalmente passa despercebido pela população, mas impacta diretamente na eleição e até no posterior governo. Trata-se de tanto o primeiro quanto o segundo turno ter apenas características de segundo turno. O motivo de existência de dois turnos é exatamente o eleitor ter acesso a diferentes projetos com pontos de vista diversificados. No primeiro turno, são várias propostas, que a maioria das vezes são completamente desconsideradas. Os dois turnos têm diferentes funções. No primeiro, deveria haver um estudo sobre os vários projetos de governo e escolher o melhor para ir adiante, para ir para o segundo turno. Já no segundo turno, aí sim é um contra o outro, onde os candidatos também deveriam aprofundar na apresentação dos seus projetos e como vão realizá-los. É apenas no segundo turno que deveria haver o voto de exclusão, ou seja, votar em um para que o outro não ganhe. Quando ainda no primeiro turno vira apenas ataque contra defesa e contra-ataque, as outras propostas e candidatos são praticamente ignorados. Assim, a população perde a oportunidade de ter acesso a projetos que poderiam ser importantes para o país. Mas esse não é um caso que acontece aleatoriamente. O objetivo de todos os candidatos é ir para o segundo turno. E a forma mais fácil de limitar a disputa a apenas dois nomes é um atacar e responder somente o outro. Assim, vão se retroalimentando e expurgando da disputa os demais candidatos. Quando não há resposta, não há repercussão. É quase como se o outro candidato não importasse. Ele é jogado a um lugar de irrelevância, que pode não ser justo pela possibilidade de haver ali um bom projeto. Longe das grandes polêmicas e discussões, o candidato quase não tem espaço na mídia, nem nas redes sociais, porque os confrontos, as brigas e as acusações sempre têm mais audiência e engajamento. Essa prática ainda limita o olhar da população e fecha as possibilidades de um debate mais amplo, o que aumentaria o nível de informação e, por consequência, de exigência da população. Desde a redemocratização do Brasil, os dois candidatos que mais se atacaram foram para o segundo turno. E não por acaso. Um bom exemplo recente foi a eleição que culminou com a vitória de Jair Bolsonaro. O PT era o partido mais criticado, apanhava de todos os lados, mas passou a responder e também atacar basicamente um candidato. A escolha por Bolsonaro foi incompreensível na época. Era um deputado federal do baixo clero, conhecido apenas por ser polêmico, um político desconhecido, com poucos recursos para a campanha, quase sem tempo no programa eleitoral gratuito, que na época era considerado importante, sem coligação forte e vindo de um estado que estava afundado em escândalos de corrupção, o Rio de Janeiro. O cenário parecia perfeito, mesmo porque, além de tudo isso, Bolsonaro também começou com baixos índices de intenção de voto nas pesquisas. Mas não contaram com a força da internet e foi a primeira eleição que o resultado passou majoritariamente pelas redes sociais. O PT, na época, que havia ganho as 4 últimas eleições duelando contra o PSDB, simplesmente desconsiderou os ataques do antigo rival tucano e respondeu quase que somente às investidas de Bolsonaro. Tal ação jogou seu histórico rival em um verdadeiro limbo naquela disputa. E perder o protagonismo gerou consequências que mudou o PSDB de patamar na corrida presidencial. E isso tem efeito até hoje. Se apequenou na disputa eleitoral para presidente da República. Principalmente na campanha de 2018, era comum ainda ouvir no primeiro turno frases como: gostaria de votar nesse candidato, mas como acho que não vai ganhar, vou votar naquele outro, só para aquele que não gosta não ganhar. Contudo, o primeiro turno não deveria ser o voto de exclusão,
mas de convicção. Esse voto precisa ser naquele que, após você estudar as várias propostas, escolher o mais viável para o Brasil. Se ele vai ou não para o segundo turno, não deveria ser o ponto de definição, mas sim se o seu voto foi o mais consciente possível diante de todas as possibilidades postas no tabuleiro eleitoral daquela eleição. Mesmo se você acreditar que o projeto que escolheu não vai chegar ao segundo turno, quanto mais votos esse candidato tiver, mais se gabarita para a próxima corrida eleitoral. Quando vota em alguém que não é a sua primeira opção, está ajudando a perpetuar esse modelo de votação que não ajuda o Brasil a avançar e ainda contribui para matar bons projetos ainda no ninho. Agindo assim, não está sendo apenas omisso, mas conivente, mesmo não percebendo isso. Contudo, se chegou até aqui nesse vídeo, agora já sabe como funciona essa dinâmica eleitoral. Esse velho padrão de disputa eleitoral presidencial já está posto nessa próxima eleição. Cabe cada um entender essa maneira sutil de manipulação e sair dessa cilada de apenas um contra o outro, ainda no primeiro turno. É necessário afastar-se desse lugar dos ataques raivosos, defesas cegas e das ideias rígidas. O simples fato de ouvir outras propostas muda todo o cenário, mesmo que depois você vote quem já estava mais propenso a votar. E tudo bem, mas aí será de forma mais consciente. Talvez seja esse um dos motivos que o Brasil não avança como nação. Afinal, os problemas são em sua maioria os mesmos há décadas. Às vezes avança um pouco numa área, mas regride em outra, sem mudar de patamar como nação, exercendo sempre o papel de coadjuvante, mesmo tendo todas as condições de se tornar um dos países protagonistas do mundo. Se você quer um Brasil melhor, é preciso expandir o olhar, abrir a mente e aumentar o senso crítico. E, principalmente, votar com mais consciência e razão. Eu sou Márcio de Paula, editor do jornal O Informante. Curta, se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo se concordou com alguma parte ou alguma coisa te fez refletir. Comente e destaque o que te chamou mais atenção. Um forte abraço e até ali, no próximo vídeo.